sejam bem-vindos. Estamos de volta para mais um programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e é distribuído pela TV Prevê. E hoje estamos aqui mais uma vez recebendo o nosso grande companheiro de palestras, de programas aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, Jorge Luiz Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Eu quem agradeço mais uma vez por esse inestimável e abençoado convite à minha pessoa. Nós hoje vamos fazer algumas perguntas do Jorge acerca de um tema que ao longo dos anos ou até da história da humanidade, mais assim no que diz respeito à parte religiosa, tem gerado algumas dúvidas, algumas questões. Não que no programa de hoje você vai sair daqui completamente sem dúvida nenhuma, mas a gente vai fazer algumas perguntas para o Jorge com o tempo de estudo da doutrina espírita que ele tem, ele vai trazer algumas informações para a gente. Ô Jorge, hoje vamos falar um pouco sobre o pecado. Como entender nos dias de hoje o pecado, Jorge? Theo, o pecado, se nós formos levar em consideração o primeiro livro do Velho Testamento, que é o Gênesis, ali nós vamos ter uma noção conceitual, porém histórica, do primeiro pecado cometido pelos supostos primeiros habitantes do nosso planeta Terra, Adão e Eva. Na concepção trazida pelo livro bíblico do Gênesis, nós vemos o pecado como uma violação a uma ordem de Deus. Deus estatuiu para Adão e Eva normas, regras. Tudo isso pode, menos isso não. E o que eles fizeram? Eles acabaram descumprindo aquilo que era proibido. Uma vez tendo ocorrido o descumprimento daquilo que era proibido, aquela norma estabelecida por Deus, eles já estavam em pecado. Então, o pecado é uma contrariedade ao que foi estatuído por Deus em termos de norma, regra. E hoje em dia, né, muito se fala sobre pecado, mas a pessoa fala, a palavra pecado só está por ali mesmo na margem, mas não se aprofunda em certas situações que nem você trouxe agora, e isso vem lá desde o Gênesis. E durante essa história aí, ele foi criando alguma importância maior ou menor, até para usar como condicionamento para manter a galera ali em uma determinada linha, Jorge? Exatamente, Theo. Se formos buscar na história, especificamente ali na Idade Média, quando nós tivemos uma denominação religiosa que deteve o monopólio do conhecimento religioso da época. Praticamente universal, quase, né? Exatamente. E com punhos de ferro. Foi estabelecido ali determinadas normas, consideradas dogmas, que uma vez violados, eram considerados, segundo a legislação humana, como pecados contra Deus. Então teve outras modalidades de normas que, uma vez violadas, fariam com que as pessoas estivessem em pecado. E uma vez em pecado, teriam que responder pelas suas faltas. Às vezes, inclusive, responder com estas faltas cometidas com a própria vida. Era o caso, por exemplo, da Inquisição. E nesse caso, nesse tempo aí, Jorge, o tempo da Inquisição, o tempo das fogueiras, né? Escolhia uma pessoa, era uma bruxa ou era alguma coisa, queimava. Existe o pecadinho e o pecadão ou tudo é pecado, Jorge? Naturalmente que o pecado é um termo genérico, mas que dentro desse termo genérico, existem as faltas maiores, as faltas menores. Tomemos como exemplo o nosso Código Penal. O nosso Código Penal, ele tem ali as normas que estabelecem crimes que vai desde uma ordem de crimes mais graves até crimes menos graves. Então, crimes mais graves, punição maior. Crimes menos graves, punição menor. Aos pecados de maior gravidade, aos pecados de menor gravidade, mas todos estão inseridos numa ordem só, que é a ordem do pecado, ou como é o caso do Código Penal, em que os crimes maiores e menores estão inseridos num código só, numa norma só, que é o Código Penal. É justo, né, Jorge? Você não vai penalizar uma pessoa que roubou um pacote de bolacha no mercado da mesma maneira que você penaliza uma pessoa que tirou a vida de outra, né? Exatamente. Aí vai de conformidade com a gravidade da falta cometida.
Tanto que, em razão disso, Jesus estabeleceu o seguinte princípio: a cada um será dado segundo as suas obras. Para quem mais foi dado, mais será cobrado. Olha só, nos mostrando que a punição vai ser em conformidade com o nosso grau de entendimento, de consciência. Quanto mais consciência, mais detentores do conhecimento do certo e do errado nós temos, cobra-se mais de nós posturas que nos façam errar menos. Ao passo que aqueles que não têm essa consciência, esse conhecimento, eles vão errar mais. Só que aí a cobrança vai ser levada em consideração com o grau de conhecimento que essa pessoa possui, com o grau de consciência que ela já tem sobre a questão da noção de certo e errado, a noção de responsabilidade. Até você pegou lá no Gênesis, né, dentro ali da questão de Adão e Eva. O pecado é como se fosse um medo imputado nas pessoas para você não pode fazer isso, que senão acontece isso daí. É mais ou menos nessa linha? Então, vamos tomar como exemplo, mais uma vez, o nosso Código Penal. Ele tem ali as regras dizendo: matar alguém, pena de 6 a 20 anos de prisão. Se for cometido esse homicídio com premeditação, com requinte de crueldade, que dificulte a defesa da vítima, etc., vários pormenores que ali existem, aí essa pena vai de 12 a 30 anos. Vai agregando valor, né? Exatamente. Então, essa questão do medo, ela ocorre em função de nós sabermos que se eu violar uma determinada norma, eu vou sofrer uma certa punição. E nós temos medo de ser punidos, mas não temos medo de cometer o pecado, de cometermos o erro. Porque muitos criminosos ficam ali desesperados. Por quê? Porque sabem que eles estavam obrando, ou seja, realizando aquela ação criminosa, achando que não seriam descobertos. Uma vez descobertos, vão ser trancafiados no sistema prisional. Então, existe esse medo. Então, a pessoa, ela comete a falta, o pecado ou o crime consciente, mas com medo de ser pego, porque ela sabe que vai ter o quê? As consequências. Então, esse medo, quando nós cometemos um pecado, é o medo de sermos reprovados por Deus. Diante da situação de estarmos violando a sua norma, nós saberemos que sofreremos consequências disso, como o próprio Gênesis nos narra sobre a questão das consequências que Adão e Eva sofreu. Entendi. A gente vai fazer o nosso primeiro apoio cultural e voltaremos na sequência com o nosso programa Despertar de hoje com o Jorge Salomão, falando um pouco sobre o pecado. Até já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão acerca do pecado. Ô Jorge, tem um trecho da Bíblia onde Jesus, não sei se é só um, são vários, né? Eu me lembro mais desse, onde Jesus, depois de praticar a cura em determinada pessoa, ele fala: vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele está colocando um medinho aí na pessoa? O que ele quis dizer com vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior, Jorge? Na verdade, Theo, essa passagem é aquela passagem que diz respeito à mulher que foi pega em adultério. Até que os homens colocaram ela perante o mestre, simplesmente tentando pegar Jesus mais uma vez. Se ele pregava o amor, naturalmente ele iria
não permitir que ela fosse apedrejada. Se ele dissesse não apedreje ela, ele estaria violando a lei de Moisés. Aham. Então eles queriam pegar Jesus de um jeito ou de outro. Mas Jesus sabe o que era e que é, ele saiu com essa. Quem dentre vós tiver 100 pecados, olha aí, 100 pecados, que atire a primeira pedra. Todos eles tinham pecados, se reconheceram pecadores e não lançaram a pedra na mulher. E então foram embora. E Jesus então chamou ela a si e disse: mulher, onde estão os que te condenavam? Foram embora, Senhor. Eu, porém, vos digo, faça o mesmo, vá, mas não tornes a pecar mais para que mal maior não te suceda. É Jesus advertindo, Theo, que as nossas más ações, as nossas más condutas, fatalmente um dia haverão de repercutir a nós mesmos, pela lei de ressonância ou de causa e efeito. Uhum. E a lei de causa e efeito nós vemos lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, quando Jesus estava no Vale do Getsemane, e ele então teve decretada a prisão pelos sumos sacerdotes do templo, que foram lá com soldados e tudo mais para prender Jesus. Nesse momento, quando o soldado Malcolm, por ordem do sacerdote, prende Jesus, Pedro decepa a orelha num gesto de violência e agressividade para defender o seu mestre daquela prisão. Quando então Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere com ferro será ferido. De modo que Jesus estabeleceu o quê? A lei de causa e efeito. De modo que todos os pecados, todas as nossas ações contrárias às normas de Deus vão repercutir severamente para nós, porque nós violamos uma lei estabelecida por Deus. Nós estamos em pecado, nós estamos em erro. Uhum. Então Jesus advertiu, dizendo: olha, coisas piores poderão suceder se você não se melhorar, se você não começar a seguir as leis de Deus a partir de então. A partir daquele momento. Exatamente. Ô Jorge, tem essa situação, esse jeito de dizer, o tal do pecado original. Você acredita que a criança, assim que nasce, um novo espírito, quando chega à Terra, já vem mais ou menos com uma identificação do que é o certo, do que é o errado? De onde tiraram esse negócio de pecado original? Se tem alguma relação essa coisa ou se não tem nada a ver? O pecado original, com o devido respeito, é aquele retratado conforme nós falamos no livro do Gênesis, aí do Velho Testamento. Original por quê? Porque a partir daí, segundo concepções religiosas, nós, a humanidade, nascemos maculados pelo pecado cometido por Adão e Eva. Quer dizer que tá todo mundo manchado, então? Todo mundo manchado, Eita. Mas aí, com devido respeito aos que pensam em sentido contrário, aos nossos irmãos de outras denominações religiosas, não dá para conceber esse tipo de entendimento, quando Jesus nos mostrou que a cada um será dado segundo as suas obras. E não segundo as obras dos outros. Por aí nós já vemos que houve o quê? Um conflito entre a fala de Nosso Senhor com o que foi estabelecido nessa concepção do pecado original. E meio genérico, né? Que não é uma fala atribuída a ninguém, né? Exatamente. Agora, vamos analisar o nosso contexto jurídico. Por exemplo, nós temos a Constituição da República. Ali tem um artigo, o inciso do artigo 5º, que diz que a pena não poderá passar da pessoa do culpado. Se os homens que criaram essa Constituição, que são os legisladores, numa Assembleia Constituinte lá de 88, estabeleceu isso aí como um princípio, um dogma jurídico constitucional, que eu não posso responder pelos seus erros. Se você comete uma infração criminal, por exemplo, eu não posso, tendo pena de você, Theo, eu vou assumir no teu lugar. Deixa que eu cumpro pena no teu lugar. E eu também não posso pagar pelo que o meu pai fez, no caso. Exatamente. Se os nossos legisladores são extremamente imperfeitos e, no entanto, criou esse mecanismo de justiça, sendo muito, nem se compara à perfeição de Deus, sendo muito imperfeitos do que Deus, criar esse mecanismo justo de que os outros não podem pagar pela culpa daquele que violou a lei penal, quanto mais Deus, que não iria fazer com que nós, a humanidade, pagássemos pelo erro de outras pessoas. Aí não bate principalmente com as coisas que Jesus trouxe, que é de amor, né? Exatamente. E você falou já por 2 vezes no programa de hoje, a cada um será dado segundo as suas obras.
Então, tipo, o que eu faço é o que eu pago. Tem como eu pegar o seu carnê para pagar suas contas na espiritualidade, Que né? legal, seria interessante. Seria, Então, seria bacana. Então Jesus estabeleceu o quê? O princípio da individualização da culpa. Como o legislador aí, na citada Constituição, estabeleceu o princípio da individualização da culpa, da responsabilidade, que não pode passar da pessoa do culpado. Uma mãe que vê o filho sendo processado, julgado e no final condenado e vai cumprir pena no regime prisional, por dó do filho, não pode jamais, em hipótese alguma, nossa lei admitir que ela, não, eu vou cumprir a pena no lugar do meu filho. Não, a pena tem que ser para ele. É ele que tem que aprender com aquela expiação a tomar juízo, não é a senhora. E foi ele que cometeu o erro, né? Ele que cometeu. Então, essa história do pecado original, ela fere o bom senso e a lógica com o devido respeito. Tá certo. Ô Jorge, muita gente eu já vi em certas questões acharem que coisa mais antiga. O fato de um filho nascer com determinada situação que não é considerada normal em uma família, jogam-se nos pais a culpa daquilo. Então, tudo isso que você falou aí agora cai por terra, isso que o pessoal pensa, né? Porque o filho nasceu com algum problema na mão, ou algum problema, ou não enxerga, ou não ouve. Os pais fizeram alguma coisa e por isso o filho ficou daquele jeito. Tem nada a ver o pecado dos pais com o pecado dos filhos, como você acabou de falar, né? Nunca, em hipótese alguma, porque, repito, nós partindo dessa premissa de que Jesus estabeleceu a individualização da responsabilidade e da culpa de cada um, que ela não se transfere para quem quer que seja, significa que aquela criança, por exemplo, que nasce com um determinado problema, vem a esse mundo com uma determinada patologia, significa que aquilo é dela. Nós espíritas que não somente acreditamos, mas entendemos e estudamos a reencarnação, não meramente como uma crença, como um artigo de fé dos espíritos, mas como algo inerente ao conhecimento, inclusive entendimento esse da reencarnação, que vem subsidiado por análise científica, como nós podemos verificar numa obra que não é espírita, não é religiosa, ela está aí dentro, encampada no cenário científico do Dr. Ian Stevenson, cujo título é 20 sugestivos casos de reencarnação. Esse cientista estudou mais de 600 casos que ele catalogou em várias partes do mundo por onde ele esteve viajando, e desses 20 casos ele foi ali peneirando e pegou, desses 600 casos ele peneirou e tirou aqueles 20 que falou, é impossível não adotar o entendimento de que a reencarnação não existe, porque esses 20 casos sugerem realmente a resposta à reencarnação. Então, se a criança vem com aqueles problemas, naturalmente, é inerente a existências que ela teve em vidas pregressas, passadas, portanto. E nesse caso, a gente já está aí no ano de 2023. Então, como Jesus falou, quem dentre vocês que nunca pecou, né, que atire a primeira pedra. A gente está indo agora para o nosso segundo apoio cultural. A gente volta já já com o último bloco. E nesse próximo bloco, vou fazer uma pergunta para o Jorge, mas no meio da doutrina espírita, como é tratado essa situação de pecado nos ensinamentos e naquilo que a gente aprende aqui da doutrina espírita. Não sai daí, a gente volta já já com o último bloco do programa de hoje. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com o Jorge Salomão, falando um pouco acerca do pecado. Ô Jorge, pecado
Na doutrina espírita, que a gente sabe, eu que já fui católico, qual é a tratativa, qual é mais ou menos o significado, como se diz quando peca, principalmente na religião católica e na religião evangélica. Como na doutrina espírita é tratado essa situação de pecado? A questão do pecado na doutrina espírita é tratada como faltas cometidas que inevitavelmente irão gerar uma resposta àquelas faltas por nós cometidas. Respostas essa, Theo, que naturalmente corresponde à nossa culpa, que vai gerar o quê? Uma responsabilidade. De modo que se com a doutrina eu aprendo que eu preciso ter um comportamento, uma conduta X, adequada segundo as normas divinas, segundo a ética, segundo a moral, e eu me desvencilho dessa ética, dessa moral, dessa norma, dessa legislação, desse código divino, eu já estou ciente e consciente que eu realizei uma ação que foi frontalmente contrária àquilo que eu aprendi enquanto norma violada, que eu não deveria violar em função de um comportamento que foi contrário àquilo que foi estabelecido. De modo que, em função disso, o que vai acontecer? Eu vou sofrer as consequências da minha ação. Voltando mais uma vez a Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, segundo o seu grau de responsabilidade e conhecimento da questão. E na questão do pecado, Jorge, a gente, que nem em filmes ou até literatura, a gente vê quando se diz do pecado, você pecou contra a igreja, você pecou contra o irmão. Quando a pessoa peca, quando ela comete essa falta, mais ou menos você acabou de dizer aí, ela está cometendo essa falta praticamente é contra ela mesma, né? Fatalmente, Theo, quando nós cometemos um ato atentatório a esse código divino considerado pecado, erro, falta, que seja, mas é tudo a mesma coisa, sem dúvida alguma que nós já temos de antemão a certeza de algo. Nós vamos responder por aquilo, de um jeito ou de outro, seja nesta vida, seja em outra vida. Aquilo não vai passar batido. Não vai. Porém, nos lembramos que Pedro, lá no seu evangelho, ali no Novo Testamento, ele deixou uma válvula de escape para nós os que eventualmente tivermos cometido pecados, erros, faltas. Qual? Ali no capítulo 4, do versículo 8, quando ele disse: em verdade vos digo que vos ameis intensamente uns aos outros. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. A multidão de pecados. Então, o que acontece? Nós, enquanto espíritas, sabemos que nós temos que nos esforçarmos ao máximo para assumirmos a responsabilidade dos nossos erros cometidos em função de um pecado, de uma falta, por exemplo, através de uma boa ação. A ação do amor, a ação da reparação daquela falta cometida. Porque se nós não fizermos a reparação, pode ser que a vida, na presente conjuntura existencial, já nos faça expiar aquela falta cometida nessa mesma etapa existencial. Se não, numa próxima. Como muitas pessoas acham totalmente injusto, pessoas que praticam o mal desde quando nascem, vamos dizer assim, até quando partem deste mundo, e muitas pessoas dizem com uma certa razão. Eu vi, por exemplo, uma pessoa que se deu bem a vida inteira e nada aconteceu com ela. Cadê Deus? Cadê a justiça de Deus que não puniu? Nós aprendemos que essa pessoa iria pagar de qualquer forma. É questão de tempo. Por isso que a reencarnação é extremamente justa. Para essas pessoas e muitas outras, principalmente para essas que aparentemente aqui na Terra cometeram suas faltas e aparentemente não vão responder pelo que fizeram, porque saíram daqui no bem bom. Mas terão outras vidas, mas vidas muito penosas, muito difíceis, porque terão que expiar necessariamente aquilo que fizeram. O ditado que se costuma dizer aqui na Terra, a que se faz, a que se paga, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Isso que você acabou de dizer, estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas acredito que dá para o Jorge ainda colocar essa última situação. Cai por terra aquele negócio que, tipo, no seu último suspiro, se você aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados, você será limpo de tudo e vai ficar sossegado. Isso daí, então, não dá muito certo não, né, Jorge? Com devido respeito, nós temos que discordar dessa fala, né? Porque as coisas não funcionam assim. Imagine, por exemplo, uma pessoa que assassinou diversas outras pessoas, chegasse no final da vida,
a reconhecer Jesus como sendo o seu Salvador, que deu a sua vida na cruz para nos livrar de todos os pecados, e ali no leito de morte eu recebo a extrema unção de que todos os meus pecados estão perdoados porque eu me converti a Jesus. Isso não existe, sinto muito, mas não existe. É um passo o arrependimento, o remorso, o sentimento de culpa, é um pequenino passo, mas que não vai isentar essa pessoa em absoluto, não vai isentá-la de responder pelos homicídios que ela cometeu, no exemplo que nós damos, por exemplo, aí. Claro. E isso, com certeza, pelo entendimento da doutrina espírita, se a pessoa parte para o mundo espiritual com esse pensamento, quando chegar lá ela vai se decepcionar muito, né, Jorge? Amargamente. Como nos grupos mediúnicos do qual nós fazemos parte, com mais intensidade antes da pandemia, haviam muitos espíritos que se comunicavam nessa situação. Saíam daqui numa ilusão de que estavam com os pecados todos perdoados, mas do outro lado a situação não era bem isso. A situação era de punição, era de sofrimento, de expiação e de muita dor, ou conforme dissera Jesus, de muito pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que você assiste também através da TV Prevê. E hoje recebemos Jorge Salomão, falamos um pouquinho sobre o pecado. Jorge, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Theo. Obrigado a todos vocês, os nossos telespectadores. Muita paz a todos. E a gente volta na próxima semana com mais um programa Despertar, sempre trazendo para vocês temas variados e abordando principalmente a doutrina dos espíritos. Muito obrigado e até a semana que vem.